Pronto, gente, vê se agora eu tô aparecendo aí pra vocês. Tudo bem? E aí, vocês me dão um feedback se voltou a imagem. Desculpem o transtorno. Ótimo. Que bom. Então, voltando. Desde muito pequeno, a gente ouve o não, né, dos nossos pais, dos nossos entes queridos. Oi, Silvana Xará, prazer. Isabela, obrigada, gente, pelo feedback. Desde muito cedo a gente ouve os nãos, né? Desde muito pequeno. Por quê? Porque o não nos repreende, o não muitas das vezes nos ensina o nosso limite, né? E quando a gente é criança, justamente por isso, você tem um limite que você pode ir até aqui, né? Eu não posso descer as escadas sem o meu pai, porque senão eu posso cair, eu posso me machucar. Eu não posso atravessar a rua sem olhar para os dois lados. Por quê? Porque tem uma condição que precisa ser atendida para que não dê problemas. Só que quando a gente fala não para o outro, a gente tem um receio de desagradar. E o ser humano não gosta de desagradar ninguém. Por quê? Porque a gente vive em sociedade, né? Porque a gente precisa do outro para as coisas. E desagradar é uma coisa que a gente não quer fazer com ninguém. Não é, pessoal? E aí eu queria que vocês fossem escrevendo aí para mim o que significa o não para vocês, em apenas uma palavra. Escreve aí e me manda pra gente ir lendo e discutindo. Boa noite, Veralice. Luiz, estava sem som e imagem. Tanto que eu reiniciei, agora tá tudo sob controle. Silvandira voltou, obrigada. E aí, vocês vão falando e aí a gente vai comentando sobre o que vocês falarem, o que é um não pra vocês, tá? Vocês já pararam pra pensar o não para as pessoas mimadas, o que significa? As pessoas mimadas quem são? São aquelas pessoas que sempre têm tudo, né? Que nunca houve o não. O não não é presente na vida dessa pessoa. Marcela falando que é uma rejeição. Veralice, qual o tema? O tema é a dificuldade, o porquê que não dizemos não para os outros. Né, Verônica, difícil de dizer. Verônica Maria, Verônica Melo, rejeição. Cristiane, o não evita frustrações, exatamente. A frustração às vezes é muito grande de falar não. Então a pessoa fala, eu vou evitar. E aquelas pessoas que não falam não e são vistas como boazinhas, porque, nossa, ela é tão boazinha, né? Ela nunca fala não. Ela sempre é pau pra toda obra. Ela faz sempre tudo, né? Então, o não, ele acaba, às vezes, trazendo uma sensação para a pessoa que está ali ouvindo aquilo, que às vezes a gente desagrada o outro, né? Só que até onde isso é válido para nossas relações? Né? Dizer não para o outro é reafirmar a nossa própria posição, não é? Viviane, boa noite. Luiz, antes de dizer não para alguém, temos que aprender a dizer não para nós mesmos. Exatamente, Luiz. Às vezes, dizer não para nós mesmos é tão difícil quanto dizer não para o outro, não é mesmo? É muito difícil, às vezes, a gente falar não para nós mesmos de determinada coisa, né? Quando a gente, às vezes, está em dieta e aquela restrição de falar, não posso comer aquilo, não posso, não, e aí veio e falar, vou comer, não vai me fazer mal, né? Você deixou de dizer não para você, você não se repreendeu por um motivo maior, por um foco maior, né? Tatiane, às vezes como negativa, outras como limite. Exatamente. Isabela, rejeição. Eu não sei dizer não pra ninguém. Então, exatamente, Vera. E antes de dizer não pros outros, a gente às vezes tem que aprender a dizer não pra nós mesmos, né? E quando a gente fala o não costuma significar autonomia, porque a gente se responsabiliza por aquele não, por aquela decisão de não vou fazer, eu não quero. E a gente se responsabiliza pelas consequências dele,
né? A gente se responsabiliza pelo aquilo que acontece quando a gente fala aquele não. E às vezes falar um não acaba para a pessoa sendo algo visto como repreendido, mas às vezes para nós é algo tão libertador, porque às vezes a gente se pega falando não depois de, assim, já tá explodindo. Porque a pessoa falou tanto sim, se anulou tanto, e no momento que ela fala não, ela fala um não tão, assim, curto e grosso, que às vezes a gente fala um não, assim, sabe, um não libertador. Por quê? Porque por tanto tempo você falou sim, 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 que quando o não veio, ele veio assim de arrasar, né? Às vezes e aí a pessoa fala assim, nossa, mas por que você tá sendo assim? Você fala, eu tô cansada de só falar sim. Tô cansada só de fazer o que você pede para que eu faça. E a minha opinião? E o que eu penso? Né? Tem muito isso. O que eu penso sobre isso não pode ser tão importante sobre o que você tá me pedindo, sobre o que você quer. É mesmo? Não é mesmo, pessoal? Jade, não costumo dizer não por medo de magoar as pessoas. Exato, a frustração, né, Jade? Susto para quem está ouvindo, isso sempre vejo quando eu falo, porque nunca faço algo que não quero para ter que agradar alguém, algo que eu não faria jamais. Parabéns, Mariana, pela sua autonomia e pela sua a sua vontade é muito importante para você. Você se ouve, né? Quando a gente fala não é porque a gente está se ouvindo. Daiane, eu tenho muita dificuldade de fazer não e quando eu falo me sinto muito mal, péssima. Daiane, é uma coisa que a gente se acostuma a falar mais não porque a gente se ouve mais, né? Então no começo realmente pode ser algo visto mal pelo outro, às vezes a gente não tá acostumada, realmente a gente tem essa sensação. Patrícia, às vezes é necessário usar essa palavra tão chata, o não. É verdade, é preciso às vezes. Maria Ceruti, boa noite, adoro você. Obrigada, Maria, por estar aqui presente. Silvângela, é verdade. Fernanda Esquerdo, depois de muito tempo sem dizer não para os outros, acabei tendo um câncer. Fernanda, por quê? Porque quando a gente se anula, a gente guarda aquilo, né? Você não expõe o que você quer, você não expõe a sua opinião, você não expõe o seu desejo, você não expõe o que você deseja sobre aquilo. E aí fica guardado, que realmente pode se tornar um sintoma, algo mais complicado, né? Rosângela, estou aprendendo ainda a dizer o não, sem remorsos. Exatamente, Rosângela, sem remorsos. Né? Sem remorsos, porque a gente precisa aprender a dizer não e ele não ser um não com culpa. Né? Ele tem tanto direito de ser presente como sim. Os dois, eles têm que ter um peso igual na vida. Elizabeth, é muito complicado viver. Elizabeth, eu acho que a gente tem as nossas adversidades e nós aprendemos de acordo com elas, né? Então, pode ser complicado, mas a gente aprende muito com nós mesmos, principalmente, né? Fernanda, estou aprendendo, legal. Tatiane Santos, meu marido não sabe dizer não. Procuro sempre estar por perto quando alguém conversa com ele. As pessoas aproveitam disso. Assim, acabo se passando por chata perante as pessoas. É aquilo que eu falei, né, Tatiane? As pessoas falam, nossa, aquela pessoa é tão boazinha, ela nunca diz não, né? Nossa, porque aquela pessoa é pau pra toda obra, ela faz o que o pessoal combinar, o lugar que a gente for, a pessoa fala, não, pra mim tudo tá bom, né? Então, tem isso também. Existem tipos de motivos das pessoas dizerem não. Às vezes as pessoas dizem não e depois em outros momentos elas dizem sim, que são aquelas pessoas que são as pessoas neutras, né? Que são pessoas que não têm nenhum tipo de opinião, né? E normalmente as pessoas que têm essa dificuldade de dizer não foram aquelas que não tiveram a possibilidade de ter a opinião exposta. Por exemplo, filhos de pessoas muito rígidas, que pais não deram a oportunidade de ele falar não, de ele falar, às vezes nem falar não, mas às vezes ele dá a própria opinião dele, né? Sem chance de poder escolher opções. Não, é isso que tem e é isso que vai ser, né? De poder falar, você gosta desse ou desse, você quer isso pra você ou não, né? Expor, né? Às vezes a criação não teve a possibilidade da escolha, do poder falar, eu não quero isso pra mim, eu não acho isso válido, né?
Oi, Marina, tudo bem? Seja bem-vinda, obrigada pelo elogio. Micaela, me sinto estranha em falar não, não sei se isso é normal. Micaela, é normal, sim, a gente tem que se sentir normal em poder expor a nossa opinião e o outro precisa entender. Assim como nós às vezes dizemos tanto sim para o outro e acatamos o que ele tem para falar, ele também tem que ter esse lado. Então, dizer não significa autonomia, significa que a sua opinião vai ser levada em consideração no momento em que você se diz não. Existem pessoas que realmente não vão gostar, mas isso é uma construção, né? Inicialmente, foi aquilo que a gente comentou anteriormente, às vezes é difícil dizer não para nós mesmos antes de dizer para o outro. Né? O exercício interno, às vezes, é muito mais difícil do que o próprio externo, e um acaba refletindo no outro. Por isso que a gente sempre tem que se ouvir. Eu quero ou eu não quero isso pra mim? Eu acho válido ou eu não acho válido isso que estou fazendo? Sempre ter essa reflexão sobre tudo. Rosane, geralmente o não é dito com muita facilidade em casa, ao passo que lá fora... Rosane, exatamente, na nossa criação com os nossos filhos, quando nós somos crianças, nós ouvimos muito não. E às vezes o não é algo que é importante para a criança, para ela ter controle e conseguir compreender a frustração, tolerar a frustração. Que é o não que os pais falam é tolerar a frustração deles, para que lá na frente ele tolere a frustração de ouvir o não do outro, de ouvir o não de uma proposta de emprego, de ouvir o não, infelizmente você não foi contratado, não, eu não quero ir para tal lugar, não é? Então, inicialmente, realmente, dentro de casa é onde tudo isso começa. Idália, doutora, como faço para deixar de fumar? Eu não aguento mais, fumo há 40 anos. Idália, às vezes um processo de psicoterapia, que é dizer o não para o cigarro, pode te ajudar nessa questão. Às vezes ver o que está acontecendo, né, por trás do seu vício, entender direitinho em relação a isso, tá bom? José, o não também constrói uma postura mais segura de si frente às inseguranças, medos e possibilidades do novo. Sim, eu não sei se é uma pergunta, mas sim, ele nos deixa mais seguro de si, faz com que nós tomamos posse da responsabilidade de ouvir aquilo que o outro tem a dizer sobre ir contra o que nós pensamos. Porque, infelizmente, nós não vamos agradar gregos e troianos. As pessoas são diferentes. Elas pensam sobre a vida de forma diferente. Né? E cabe a nós aceitar e gostar ou não gostar das adversidades das pessoas que estão ao nosso redor. Não é? Psicólogo, o Rodolfo Sampaio, obrigada. Boa noite, Rodolfo. Sheila, temos que aprender a dizer não, devemos nos ouvir mais, agradar sempre é complicado. Sim, porque quando a gente agrada sempre, quando vem e quando nós nos ouvimos? Quando chega o momento de falar assim, não, agora eu vou me ouvir, agora eu vou fazer por mim, né? E fica no automático, né? Então fica muito no automático e a gente nunca faz por si mesmo. Nós falamos muito mais sim para as pessoas justamente pelo medo de não agradar, de falar, nossa, mas como assim eu vou falar não para ele, não para ela? Como eu vou falar não para o meu filho? Como eu vou falar que eu não tenho dinheiro para comprar um presente para ele? Mas ele precisa às vezes entender que o não é muito mais às vezes saudável do que o sim. Entender as questões que rodeiam o não constrói também. Né? Tatiane, verdade mesmo, os pais do meu marido são extremamente rígidos. Liv e Michele, na maioria das vezes foi sim ou não anulando a minha vontade. Exatamente, a gente anula a nossa vontade quando a gente só fala sim, sim, sim. Larissa, boa noite, tenho esse mesmo problema, não sei dizer não, isso me incomoda, mas temos que observar o porquê desse incômodo. Será que a pessoa quer sempre ser uma pessoa boa e sempre ouvir elogios e atenção dos outros? Há muitas questões a serem investigadas dentro de si. Aprendi a pensar assim na minha formação como psicólogo e na terapia também. Seja bem-vinda, Larissa, muito bem colocado. Exatamente, às vezes a pessoa tem a necessidade de ouvir muitos sims, porque ela teve muitos sims na vida dela, né? Então ela precisa disso na relação que ela tem com as pessoas.
Muito bem colocado. Às vezes a gente também quer falar só sim porque a gente quer ser vista também como uma boa pessoa. A gente não quer passar outra imagem para a pessoa. Exatamente, também muito bem colocado. Psicólogo Rodolfo Sampaio. Não devemos ter vergonha de ter essa dificuldade. Precisamos reconhecer que isso é um processo que pode ser melhorado. Exatamente, Rodolfo. Às vezes é preciso trabalhar até mesmo em terapia. Nomear para o paciente, olha, é o momento de dizer não, olha, pensar, eu tenho dificuldade de falar não para o outro, eu tenho dificuldade de, às vezes, falar sim, né? Tanto, da mesma forma que a gente pode ter dificuldade de falar não, a gente pode ter dificuldade de falar o sim. Então, precisa sempre ter os dois dentro da sua vida, os dois na sua cabeça e realmente pensar, olhar para você mesmo e falar: o que eu quero para mim? O que faz mais sentido para mim neste momento? Porque pode ser que faça sentido eu fale não agora, mas pode ser que amanhã, depois, daqui um ano, não faça mais e eu fale sim, né? Nós estamos em constante mudança. Liana, eu aprendi a dizer não com o tempo. Exatamente, Liana, é com o tempo mesmo, que às vezes a gente precisa, é como se fosse um hábito, é uma prática que a gente faz. Verônica, tenho esse problema com meu filho de 5 anos. Ele é autista, essa pequena palavra para ele é terrível. Não sei se estou errada, mas fui aconselhada a substituir a palavra por depois, etc. Verônica, se você teve uma orientação de um profissional, acredito que essa orientação possa vir a calhar. Mas, para qualquer criança, em momento de desenvolvimento, ouvir o não pode ser muito penoso mesmo. Mas faz parte do desenvolvimento dela dizer o não, às vezes dizer o sim. E às vezes tem aquelas crianças, mas por quê? Mas por quê? Que às vezes a gente explica para entender direitinho, de uma forma que para a criança seja válido ela entender aquela explicação, até onde é importante que ela ouça, né? Então, tudo é válido nessa questão de ouvir o não para as crianças é muito penoso, sim, mas é algo que o não traz a tolerância à frustração. Tá? Ana Miriam, ótimo tema. Terapia comportamental é excelente, mas nem sempre as pessoas têm o conhecimento e as condições. Obrigada pelo elogio do tema, Ana. Realmente, todas as terapias elas são válidas para se tratar de qualquer tipo de questão. Tem algumas pessoas que se dão com algumas, tem outras que se dão com outras. E sim, e a questão de conhecimento e condições, basta procurar, né, por profissionais. Existem muitos profissionais que têm condições mais favoráveis para os pacientes. E o conhecimento a gente até também fornece aqui para vocês, né? Algo que a página fornece para nós esse conhecimento pela psicologia, pelos temas pertinentes da nossa rotina. Psicóloga Esther, parabéns pela iniciativa de dialogar sobre este tema. Estou acompanhando. Obrigada, Esther. Que bom que você está acompanhando aí com a gente. Qualquer coisa, vamos trocando figurinhas, tá bom? Seja muito bem-vinda. Márcia, às vezes me culpo em dizer um não, fico com medo de ser egoísta. Às vezes a gente se cai perguntando, nossa, será que eu devia falar não para a pessoa? Será que eu deveria deixar de me ouvir? Mas a gente tem que entender a importância daquele não naquele momento, né? É naquele momento em específico que você falou não, que falou sim, ou é algo recorrente que você vive falando sim para os outros e nunca não para si mesma, né? Boa noite. Chegando agora, Belém Pará. Ai, boa noite, Rosana. Alessandra, sempre fico nas mãos dos outros, pois não consigo dizer não. Exatamente, a gente acaba se tornando um pouco refém de não dizer o não para o outro, mas é um momento de autonomia dizer sim, né? Jéssica, ótimo tema. Concordo com você que dizer não pode ser libertador e também uma maneira de tomar para si as responsabilidades das suas escolhas. Exatamente, Jéssica. É tomar muito posse, muito se responsabilizar pelo que vai acontecer após dizer aquele não. Adriana, desculpa, meu bem, eu não recebi as suas mensagens. Essa de você não responde minhas mensagens é a primeira. Se você puder escrever novamente,
Rosana, sempre tive muita dificuldade em dizer não. Hoje já não sofro tanto, aprendendo com você. Excelente tema. Obrigada, Rosana. Exatamente, é um hábito, é um costume que a gente cria, né, de dizer não. Primeiro a gente diz não, às vezes para nós mesmos, para depois a gente conseguir externalizar, né? Luciana, acredito que o não frustrar o outro está diretamente relacionado com o medo de não ser aceito. Sim, exatamente, Luciana. Nós vivemos em sociedade, o outro precisa que nos aceite. Por quê? Porque a gente precisa do outro para viver em sociedade, o ser humano precisa do outro. Então, é algo que a gente tem esse medo de falar o não e falar assim, nossa, será que eu falar não, essa pessoa vai se afastar de mim? Será que se eu falar o não, ela não vai gostar mais de mim? Será que vai ficar uma situação desagradável? Pode até ficar, mas a que ponto essa situação é mais desagradável do que você se anular não dizendo sim? Não dizendo não, desculpa. Né? O que compensa mais para você? O que precisa acontecer no momento? Né? Levi Sanches, boa noite. Canindé, Ceará. Bem-vinda, Levi. Muito obrigada pela sua presença. Gente, vamos falar agora das vantagens, né? Porque a gente só tá falando das consequências. Mas as vantagens de se dizer não. Uma delas é se respeitar como ser humano, porque nós somos seres humanos, nós temos desejos, nós temos frustrações, nós temos planos, nós temos medos, nós temos felicidades, nós temos N coisas dentro de nós que é de extrema importância serem ouvidos. E se respeitar como ser humano que tem falhas, que tem defeitos, que tem qualidades, que tem dias bons, que tem dias ruins, isso é se respeitar como ser humano, né? Felipe Maia, é um tema muito importante, pois se faz necessário usar de forma adequada tanto não quanto sim. Ambos acredito são saudáveis para o nosso desenvolvimento pessoal. Exatamente, Felipe, foi aquilo que eu comentei. Às vezes, falar não é tão saudável, porque às vezes a gente fala tanto não, e nunca ouve um sim, né? Com medo de arriscar, com medo de fazer um pouco pelo outro. Mas os dois têm a sua importância, os dois têm que ter um equilíbrio sadio para nós e para o nosso próprio desenvolvimento. Jane, boa noite, seja bem-vinda. Canuto Nogueira, ótimo tema, fazendo a diferença. Boa noite, obrigada, seja bem-vindo. Rosângela, Aracaju, Sergipe, assim que conseguir dizer não, aprender a ter a minha autonomia. Exatamente, Rosângela, é autonomia. Então, a vantagem é perceber, se respeitar como ser humano, né? Autonomia do que você quer e o que você não quer para si. Eu quero isso, eu não quero isso. E ouvir os seus próprios desejos e vontades. Porque quando você fala o não pro outro, você vai colocar a mão na sua consciência e pensar: se eu falei o não para ele, o que na verdade eu quero? O que na verdade eu quero para mim? Né? Quando a gente fala não, a gente cai numa reflexão sobre nós mesmos. Putz, eu falei não para ele, mas falei não para ela. Então o que eu quero na verdade? Né? É uma coisa um pouco automática. A gente pensa, falei não porque é por causa disso, disso, disso e disso. Não é? Jéssica Carmassi, seja bem-vinda, Jéssica. Esse tema realmente é muito bom e precisa ser mais discutido. Muitas pessoas passam por isso. Sim, muitas pessoas passam mesmo. É algo que a gente tem receio, a gente tem medo de falar não e o outro ir embora, né? Então é um tema bem pertinente. Sandra, boa noite, muito bom tema. Estou trabalhando aprendendo a dizer não, onde só dizia sim, mesmo não querendo dizer e me sentia mal. Exatamente, estar trabalhando, estar se habituando, né? Estar treinando dizer o não. Muito bom. É realmente um treino. Olá, da Suíça. Nossa, Adriana, que bom que a gente está conseguindo chegar até a Suíça. Seja muito bem-vinda. Sandra Lúcia, estou gostando do tema. Muito obrigada. Aí a gente para pensar. Bom, e o não no nosso ambiente de trabalho, pessoal? Como é que faz para dizer não no nosso ambiente de trabalho? Complicado, né? Vocês pararam para pensar, eu não posso falar não, senão vai mostrar que eu não sou produtivo. Eu não posso falar não, porque a pessoa está depositando
esperança em mim, a pessoa acha que eu sou capaz. Não posso dizer não, senão eu vou ser mandada embora. Eu não posso dizer não, porque eu vou decepcionar alguém, eu vou decepcionar meu time, eu vou fazer com que as metas diminuam. É muito difícil, né? É aquela coisa. Dizer não por si só, às vezes é mais fácil. Quando você diz não pro outro, que tem uma equipe, que tem um time que depende de você, fica muito mais difícil, né? O meu não faz com que pode ser que dificulte a vida do pessoal que trabalha comigo, da minha equipe, das metas da minha equipe. Como que a gente faz? Só que a gente cai num pequeno porém. Quando a gente fala não, a gente se anula. E se anular não é um comportamento saudável para nós. Então, se anular faz com que o quê? O que possa acontecer? Poxa, ninguém ouve quando eu dou as ideias. Ninguém me dá um sim quando eu tô dizendo o que eu penso. Eu nunca consigo falar um não, mas também ninguém nunca me dá um sim sobre uma ideia diferente, sobre algo legal. E quando você começa a falar não, não e não, você se anula. Você se anula mesmo no ambiente de trabalho, né? Mesmo no ambiente de trabalho, a gente acaba se anulando. E aí? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Rosana Miranda, realmente é um treino, é libertador dizer não. Adriana Braga, um grande problema que afeta. Gostar do outro não é só dizer sim, é preciso saber dizer não. Exatamente. O outro também tem que gostar de nós quando nós não dizemos não, né? Porque cada um tem a sua opinião, cada um sabe o que gosta em si, o que não gosta. Não é tudo sim, né? O relacionamento, afinal, é uma via de mão dupla. São duas pessoas dizendo sim e não. E muitas vezes os dois dizem sim, outras vezes um diz sim, o outro diz não. E a gente chega no meio termo, né? A Jane, muito difícil dizer não. Eu não consigo ficar com minha consciência fico com minha consciência pesada. Como faço para mudar isso? Jane, é um treino. E principalmente antes de dizer não pro outro, às vezes a gente precisa fazer pequenos nãos para nós mesmos, né? Que eu vou dar esse como começar pelo básico, que eu vou falar um pouquinho mais pra frente, tá? Renata, boa noite. Tenho grande dificuldade em dizer não. Muito complicado. Realmente é muito difícil no começo, Renata. Liana, no trabalho mesmo é que eu preciso saber dizer não. As pessoas abusam da nossa boa vontade. Exatamente. E aí, tá, aí vamos supor que você tá lá no trabalho e aí chega assim um trabalho de última hora que o seu chefe chega e fala assim, então, eu preciso disso muito bem feito, porque quando o chefe pede algo pra nós, é sempre que seja muito bem feito, né? Eu preciso disso pra, sei lá, 2 horas, assim, uma coisa que é humanamente impossível de se fazer. E eu quero que você entregue. E aí, com a sua dificuldade de dizer não, você fala um sim. Fala, não, tudo bem, vou fazer. E aí, nessa de falar que vai fazer... E aí? Aí você fica estressado, porque você tem um prazo para cumprir. Você fica estressado, porque você sabe que você tem toda uma instrução, você tem todo um método para fazer uma coisa. Precisa, às vezes, de um tempo, precisa de disposição, né? Então, às vezes, você dizer um não significa se mostrar humano. Fala assim, chefe, eu posso até fazer, mas agora, neste momento, fica um pouco difícil. Percebem? É dizer não, mas de uma forma onde você se mostra como humano. Eu posso fazer, não estou me indispondo a fazer, mas o que você está me pedindo, com a qualidade que você está me pedindo, eu preciso de mais tempo. Ser sincero, porque quando você for sincero com o outro, você vai ser sincero com você mesmo, se mostrando humano, se mostrando se ouvindo, não se anulando. Entendem o que eu quero dizer? Então, quando você faz isso, você percebe que você se ouve, você diz sim para você mesmo, né? Então, eu posso fazer o que você quer, mas eu preciso de mais tempo. Olha, no momento eu tô muito atrapalhada, eu tenho isso pra fazer. Tudo bem se demorar um pouco? Ser sincero, né? Mostrar que quer fazer é importante. Afinal, nós temos que produzir no trabalho. Mas a gente tem que ser sincero,
né? Sincero com o nosso chefe, sincero com a nossa equipe, sincero com os nossos superiores. Não, olha, eu vou fazer tal parte, mas a pessoa vai me ajudar, a gente vai conseguir dar um jeito. Então, um não parcial, de eu posso fazer até aqui, mas mais do que isso eu não consigo, eu não sou capaz, não sou, é humanamente impossível. Entendem? Rosana, dizer não tem a ver com assertividade? Sim, quando nós somos assertivos, nós mostramos o que nós queremos dizer, somos objetivos. E às vezes a nossa objetividade está ligada em algo que nós não queremos no momento. Ser assertivo, às vezes, pode dizer sim, não. Tá? E aí você fala, se quando você diz sim para expectativas de superiores, de outra pessoa, você pode criar até expectativas para os seus clientes, para as pessoas que estão ao seu redor. E aí, quando a gente cria expectativa no outro, é ruim, porque aí a gente tem a frustração de dizer sim, querendo dizer não. E aí a gente tem outra frustração de ver que a pessoa criou uma expectativa em cima da gente e a gente acabou decepcionando aquela pessoa, né? Então, é algo extremamente importante a gente perceber até onde o nosso não, até onde o nosso sim que a gente fala para os outros é válido. No momento quando a pessoa chega, não, eu preciso disso para aquilo, nossa, preciso para ontem. E aí no calor do momento você acaba falando sim, vou fazer. Porque no calor do momento, né, a gente às vezes nem pensa. Aí depois de uns minutos você senta ali e fala, meu Deus, por que eu falei sim para uma coisa que eu estou tão cheia de coisa para fazer que eu não vou conseguir dar conta? E agora? Né? E aí o costume de sempre isso acontecer vai gerando problemas dentro de nós. Vai gerando conflitos dentro de nós. Né? Liana, doutora, tem gente que manipula os outros com elogios para obter um sim. Há quem caia nessa cilada e é muito ruim isso. Sim, existem pessoas com sim que é muito sedutor. Né? Isso também existe, Liana. Verdade. Clever, é possível dizer não para quem a gente ama? Eu ia até falar disso, muito bem colocado, Clever. Tem uma frase do psicanalista Issa Amityville, que foi quem escreveu, o autor de Quem Ama Cuida. E ele fala assim, o sim só tem valor para quem conhece o não. Então, o não é cuidar, o não é amar. Né? O não também faz parte do sentimento de amor que a gente tem pelas pessoas. Gleicia, boa noite, seja bem-vinda. Diana, seja bem-vinda, boa noite. Então, o não ele é tão importante para a nossa educação do que o sim, às vezes, em outros momentos. Né? Nossa vida não é só se receber não é só falar não. Né? É aquela famosa frase que a gente conhece, o não você já tem. Vamos atrás do sim? Exatamente, porque o sim ele é tão importante quanto o não. Os dois têm a sua importância, os dois têm o seu valor na vida do ser humano e do desenvolvimento dele. E não só no desenvolvimento motor, cognitivo, psicomotor. Não, no desenvolvimento ao longo da nossa vida. Mesmo quando a gente é adulto, ele é tão importante quanto. E Sânio Tiba nunca foi psicanalista. Ele era psicodramatista e foi meu professor maravilhoso. Ele era, então, desculpa, passei informação que eu não sabia. Psicodramatista, desculpa, então. Mas ele é o autor deste livro que acaba falando que realmente o não é importante, né? Verônica, muito, muito boa profissional, muito obrigada. Érica, cheguei atrasada. Qual o tema da live de hoje? Hoje é por que temos tanta dificuldade de dizer não para o outro, Érica. Esse é o nosso tema, tá? E aí eu queria dar para vocês o básico de se iniciar o falar o não, né? Primeiramente, acho que é importante a gente pensar que dizer o não para o outro, antes de dizer não para o outro, nós dizemos não para nós,
de falar, eu não quero isso. Aí você acaba pensando, eu não quero isso, e você expõe para outro. Eu não quero isso, eu não acho isso legal. Peraí que tem umas... A Juliana disse não igual a limites, que é igual a autoconhecimento. Exatamente. A Micaela perguntou, qual a melhor forma de falar não sem magoar? Desculpa que eu pulei a sua pergunta, Micaela. É aquilo como eu falei, eu não posso fazer isso no momento, pode ser depois? Eu não queria, eu não acho que esse seja a melhor forma. Vamos ver direitinho, mostrar o que você pensa sobre isso. Não falar assim, não abrupto, assim, não. Às vezes realmente pode ser um pouco muito mais grosseiro, né? As pessoas podem receber de uma forma não muito legal. Então, expor, eu não acho tão legal assim. Se a gente fizesse assim, né? Dá uma segunda opção, percebe? Rosana, perfeitas suas colocações. Então, antes de nós dizermos não para o outro, nós dizemos não para nós mesmos primeiro, certo? Então, antes de mais nada, nós começamos dizendo não para coisas rotineiras, corriqueiras da nossa vida. Hoje eu não quero usar essa blusa. Hoje eu não vou com esse sapato. Hoje eu não vou comer nesse restaurante. Hoje eu não vou por este caminho para o meu trabalho. Começa com coisas pequenas. Percebem que é um hábito que nós vamos criando? É um hábito que nós criamos dentro de nós, sobre nós mesmos, sobre o que nós pensamos e nós queremos, e expondo, não, eu não quero, eu não acho, eu não vou, isso e aquilo. E aí você vai aumentando o nível, né? Eu não vou a aquele encontro hoje. Eu não vou comprar aquele presente pro meu amigo. Eu não vou fazer isso. Eu não quero ir neste lugar hoje. Eu não posso fazer isso agora. Eu não consigo te fazer o que você está me pedindo nesse prazo. Percebe? Vai expondo. Eu não posso, eu não consigo. Eu não... Agora não dá de forma alguma. Ítala, Cássia, eu não tenho esse problema, eu preciso dizer mais sim. Exatamente, foi aquilo que eu falei, nós temos que ter esse equilíbrio, né, Ítala? Muito obrigada muito obrigada pelo elogio do tema. E aí, quando nós falamos o não, é importante nós colocarmos, pensarmos e refletirmos, por que eu estou dizendo aquele não? Por que eu estou dizendo não? Qual o sentimento que eu estou sentindo para ter dito não naquele momento? E aí a gente vai se autoconhecendo, a gente tem um autoconhecimento, como a nossa colega disse lá em cima. Porque quando a gente fala não, a gente põe a nossa mão na consciência de que sentimento que eu estou sentindo agora que eu estou dizendo esse não. Eu estou sentindo angústia, eu estou sentindo que as pessoas não estão me aceitando. Eu estou sentindo que eu não sou ouvida, eu estou sentindo que eu não tô afim, não quero, não gosto de fazer isso, né? Quando a gente percebe, liga as emoções que a gente tem ao ouvir não, às vezes as emoções ajudam a nós nomear e falar o não com mais facilidade. Poxa, eu tô sentindo isso, eu tô sentindo angústia. Eu não quero sentir angústia. Então eu vou falar um não agora. Né? Entendem? Boa noite, sou de Bahia. Seja bem-vinda, Ítala. Boa noite, Cleonice. Diana Rocha, preciso me livrar de obrigação de agradar o outro em primeiro lugar. Exato, às vezes a gente fala tantos sims querendo apenas agradar o outro. E aí a gente coloca o outro em primeiro lugar. E nós temos que estar em primeiro lugar. Né? Nós temos que dar-nos uns nãos, às vezes. Às vezes a gente não pode fazer isso, às vezes por alguma questão médica a gente não pode fazer aquilo. Então, às vezes o não é tão saudável, é importante para nós também, né? E consequentemente, com o outro também vai ser.
Ítalo, eu aprendi a dizer não, o não de coração. E é o melhor não que tem, né, Ítalo? É um não que a gente vem de coração, que é verdadeiro, que é autêntico, que é original dos nossos sentimentos, que é o não do de coração mesmo. E quando a pessoa ouve o nosso não de coração, ela entende, e às vezes a gente envolve as nossas emoções, fica mais fácil dela compreender aquele não. Porque vamos combinar, quando a gente tá ali, às vezes uma pessoa tá super empolgada querendo fazer uma coisa, e aí a pessoa fala, não quero isso não. A pessoa fala, poxa, mas eu tava tão animada em querer fazer isso e tal, mas hoje eu não tô afim. Aí a pessoa chega e fala, não tô afim porque eu tô cansada, eu tive um dia super difícil no trabalho. E aí a pessoa fala, não tô afim, mas que tal que se a gente fazer isso depois? Que tal a gente fazer isso amanhã? O que você acha? Percebem? E aí a pessoa fala que o que aconteceu no dia dela pra ela ouvir aquele não, e fica mais compreensível. Fica mais fácil de elaborar o não que você ouviu. Porque realmente dói muitas vezes pra nós ouvir um não de uma pessoa. A gente se frustra. Mas às vezes a gente ouviu tantos nãos durante o nosso dia inteiro, que a gente chega às vezes com nossa mãe, com nosso pai, com o nosso companheiro, a nossa companheira, às vezes a gente só quer ouvir um sim. Mas faz parte da nossa tolerância, faz parte da gente elaborar essas questões, né? Vânia, dizer não já me atrapalhou muito e me causou muito sofrimento. Boa noite de Brasília. Vânia, exatamente por isso que a gente tem que ter o equilíbrio, né? Dizer o não, mas também dizer o sim. Porque quando a gente só diz o não, nós somos vistos como, mas essa pessoa não gosta de nada. Mas quando a gente diz não, a pessoa... Então, assim, tem que ter um equilíbrio. A gente tem que ter um equilíbrio sobre o que a gente diz não e sobre o que a gente diz sim, né? Clever, eu perguntei isso porque a minha ex frequentemente... Eu perguntei isso pois a minha ex frequentemente depois quer voltar e sempre aceito ela. Mas quando quero voltar, ela nunca me aceita. Eu estou agindo errado? Clever, é importante você rever os seus comportamentos, ver sobre o relacionamento de vocês, conversar isso às vezes em terapia para entender direitinho, procurar um profissional para poder ajudá-lo nesse momento. Mas é aquilo que eu disse, o não, ele é tão importante quanto o sim, né? Clonice, eu não consigo dizer não desde que minha mãe faleceu. Eu estou fazendo o papel dela, meus irmãos me usam e abusam de mim. Eu não consigo dizer não e aí está acabando... E está acabando comigo. Me sinto obrigada a fazer tudo o que minha mãe fazia. É aquela visão de... a pessoa nunca aceita dizer... ela sempre aceita dizer sim. Por isso que é algo que a gente constrói conforme vai passando o tempo. Né? É um hábito, viu, Cleonice? É aos poucos. Paula Luiza. Oi, estou amando a live. Muito bom. Muito obrigada, Paula. Fico muito feliz. Cleber, infelizmente sempre digo sim para a mulher que eu amo, pois tenho medo de desagradar ela e no fim sempre saio machucado. Eu entendo que a gente tem essa dificuldade de dizer não porque a gente não quer desagradar o outro, mas a gente tem que perceber até que momento nós estamos nos anulando. Nós não podemos nos anular ao ponto de nos tornar ser uma coisa saudável para nós, né? A gente tem que pensar quantos nãos eu preciso ouvir, quantos sims eu preciso ouvir, o quanto para mim é saudável, qual é a dose para mim que é uma dose saudável, né? Então, eu sou psicanalista. Autoconhecimento nos transforma em autênticos. Aprendi a não trair as minhas emoções e fazer tudo de verdade, com vontade e tudo flui bem. Amei esse tema. Exatamente. Autoconhecimento é muito ligado à autenticidade, Ítala. Muito bem colocado. Muito obrigada por expor que você gostou do tema. Ângela Ushiro. Boa noite, Ângela. Seja bem-vinda. Por nada. Imagina. Obrigada, Paula. Bom, pessoal... O que eu tinha para dizer para vocês era isso, né? Espero que tenha sido vantajoso para vocês, tenha sido bom. É muito bom estar aqui disponível para vocês. Eu vou ficando por aqui, né? Tenham todos uma excelente noite, que vocês reflitam sobre os nãos da vida de vocês, os sims também, que nada como a gente refletir sobre o não, mas também tem que refletir sobre os sims que a gente deu na nossa vida, que a gente escolheu. E tudo isso nos mostra que o autoconhecimento, como a Ítala disse, é muito importante para o nosso desenvolvimento. Quando a gente se autoconhece,
a gente começa a dar posse e entender determinados comportamentos da nossa vida, que se torna mais fácil, mais fluido. Os nossos relacionamentos interpessoais, o nosso relacionamento intra com nós mesmos nos torna muito melhor, né? E é isso, pessoal. Eu vou deixar aqui nos comentários as minhas páginas do meu Facebook, mas vou falar novamente. Meu Face é psicóloga Silvana Bernardo e o meu site é www.silvanabernardo.com.br. Vocês podem ver, tem alguns posts lá, vocês podem acessar e dar uma olhada. E se vocês tiverem qualquer dúvida, podem me mandar inbox pelo meu Facebook, psicóloga Silvana Bernardo, que eu estarei inteiramente à disposição de vocês. Tá bom? Muito obrigada, boa noite. Ítala, Renata, obrigada pela live esclarecedora. Imagina, foi um prazer. Cleonice, obrigada, boa noite. Foi um prazer estar aqui mais uma vez e todos tenham uma excelente noite. Tá bom? Um grande beijo. Tchau, tchau.